Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso último campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Se considerarmos a educação infantil como um espaço onde a curiosidade das crianças sobre o mundo físico e social é a chave que abre as portas de processos investigativos, podemos oportunizar a construção por elas de noções, comparações, teorias e hipóteses. Pode-se ajudar a construir explicações conforme sua percepção, seus gestos, movimentos, sentimentos, intuições, seus motivos e sentidos pessoais nas respostas que elabora. Nesse processo, devemos articular o modo como as crianças agem, sentem e pensam com os conhecimentos já disponíveis nas ciências, na cultura e na sociedade, sobre cada objeto de conhecimento. Esse é o campo das teorias, das experiências, das investigações e estudos. Um campo que se complementa na linguagem dos outros campos. Observar, perguntar, investigar, criar hipóteses, testar, problematizar. A partir da observação focada e da escuta sensível das crianças e de boas intervenções, podemos ajudá-las a perceber relações entre objetos e materiais, chamar-lhes atenção para certos aspectos da situação, estimulá-las a fazer novas descobertas e construir novos conhecimentos a partir dos saberes que já possuem. Este campo deve promover interações e brincadeiras nas quais as crianças possam observar, explorar seu entorno, manipular objetos, levantar hipóteses, testar e buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Tudo isso amplia seu mundo físico e sociocultural e desenvolve a sua sensibilidade, incentivando um agir lúdico e um olhar poético e teórico sobre o mundo, sobre as pessoas e as coisas nele existentes. Pois bem, e na prática, projetos de estudos, pesquisas e investigações são as metodologias que vão potencializar aprendizagens e construção de conceitos de forma significativa para as crianças. Esqueça matrizes prontas, atividades em que a criança não é desafiada, livro didático que trazem exercícios repetitivos, desenhos xerocados. A articulação entre os campos é guiada pelo interesse e curiosidades das crianças e do nosso olhar atento. Observação, registro, reflexão, projetação e relançamentos são as práticas docentes que potencializam os contextos e as aprendizagens da criançada. Com base nessas experiências investigativas, as crianças têm oportunidade de se expressar por várias linguagens, fazer construções, desenhos, modelagens, experimentar a manipulação de diversos materiais e recursos tecnológicos. Tempo e espaço.
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais, e por isso devemos favorecer experiências com o tempo e o espaço. Esses são conceitos que demoram muito para serem construídos e precisam ser vivenciados diariamente. Um bom exemplo é o trabalho com planejamento coletivo das atividades e rotina, que interagem o cotidiano e ajudam a entender o tempo, o espaço e significado das práticas na escola. Medidas e quantidades. Além desses importantes conceitos, esse campo também deve promover experiências em relação às medidas, favorecendo a ideia de que, por meio de situações problemas, em contextos lúdicos, as crianças possam ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre medidas de objetos, de pessoas e de espaços, compreender procedimentos de contagem, aprender a adicionar ou subtrair quantidades, aproximando-se das noções de números e conhecendo a sequência numérica, verbal e escrita. A ideia é que as crianças entendam que os números são recursos para representar quantidades e aprender a contar objetos usando a correspondência 1 a 1, comparando quantidades de grupo de objetos, utilizando relações como mais que, menos que, maior que, menor que, dentre outras. Esses conceitos são complexos e devem ser vivenciados em experiências concretas. Não há matriz de exercício dirigido ou livro didático que substitua essas vivências. O conceito de número deve ser construído ao longo das vivências cotidianas e sem a ideia errada de que até 3 anos ensina-se até 10. Os números, contagens e relações numéricas fazem parte da vida. Devem fazer sentido para serem construídos e não memorizados. Planejar contextos de aprendizagem que estimulam brincadeiras e experiências com materiais contáveis e não contáveis pode ser muito motivador para a ação das crianças nesse campo. Relações e transformações. O campo ressalta ainda as experiências de relações e transformações, favorecendo a construção de conhecimentos e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver de pessoas em tempos passados e em outras culturas. Da mesma forma, é importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de casualidade. Projetos de pesquisa, estudos, investigações ajudam muito a potencializar a construção desses conceitos. E agora, na prática com bebês e crianças de 0 a 2 anos. Experiências sensoriais, estéticas, literárias, criativas e sonoras. Faz de conta, cestos de tesouros, bandejas sensoriais, experimentos. Contato, experiências e produções com elementos da natureza,
projetos, pesquisas e investigações coletivas. Na prática, com crianças de 3 a 5 anos. Experiências criativas, sensoriais, estéticas, literárias, multimídias e todas as possibilidades de interação com as produções culturais e artísticas locais e mundiais. Ilha dos contáveis e experiências com materiais não contáveis, vivenciar a potencialidade investigativa da criança por meio das múltiplas linguagens que abraçam esse campo por meio do trabalho por projetos investigativos e pesquisas. Tudo junto e misturado. Da mesma maneira que os outros campos, não há como trabalhar isoladamente. Há a necessidade da relação com outros campos, a fim de manter a coerência com a concepção proposta, que traz a criança como sujeito de direitos e protagonista e autora da própria história no cotidiano da educação infantil. 5 dicas para professores da educação infantil. 1. Estudar, conhecer bem sobre o desenvolvimento da criança e exercitar diariamente uma escuta atenta e um olhar sensível para acompanhar as crianças em suas interações, curiosidades e descobertas. A prática de estudos e o exercício ajudam a observar, escrever, refletir, planejar e agir com intencionalidade pedagógica. 2. Oferecer às crianças, nas vivências cotidianas, a oportunidade de identificar diferentes aspectos das relações sociais nela presentes, explorando as categorias conceituais de tempo e espaço, bem como as de trabalho e cultura. 3. Trabalhar por projetos. Partir das ideias e representações que as crianças possuem e fazer-lhes perguntas instigantes. Oferecer-lhes meios para que busquem mais informações e possam reformular suas ideias iniciais, respeitando os raciocínios, relações, comparações e analogias que elas elaboram, e fazer-lhes questionamentos que as levem a pensar sobre eles e considerar a enorme quantidade de ideias diferentes que se pode explicar coisas e fenômenos. O importante é que tenham tempo suficiente para explorar e possam possibilitar, viabilizar diferentes experiências e oportunidades. 4. Problematizar. Propor situações, problemas em que a criança possa ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre medidas de objetos, de pessoas e de espaços, o que inclui observá-los e utilizar instrumentos para quantificar sua grandeza. 5. Viver um cotidiano simples e verdadeiro na escola com intencionalidade e sentidos. E lembrar de oportunizar a ação da criança. Ela está em primeiro lugar na escola sempre.